Nós vamos ler do 25 ao 35. Lucas 14, 25 a 35. Isso aí, é gostoso ouvir a abertura das Bíblias. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem após mim e não aborrece seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra foi aberta, a sua palavra é a verdade, a sua palavra, Senhor, ela é santa. A sua palavra instrui, a sua palavra amadurece os seus filhos. Ajuda-me, Senhor, a colocar em palavras o que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses dias atrás eu estava na Central, uma terça-feira à tarde, e ali funciona o Cara Limpa, que é o atendimento aos moradores de rua. E aí o pastor Ailton me chamou e falou assim: aqui, ó, esse morador de rua aqui já foi pastor. E eu fui conversar com ele e perguntei para ele: o que aconteceu? Ah, muitas coisas. Muitas coisas. Eu me decepcionei, a igreja não me entendeu, enfim. E agora eu estou aqui nessa situação. Olha aí. Você vai, muitas vezes, evangelizar as pessoas. Isso já aconteceu comigo. Eu sento perto de um bêbado para conversar com ele, ele está alcoolizado. Eu começo a falar de Jesus, ele falou assim para mim: colega, eu já sei tudo isso aí. Eu já fui crente. E aí ele começa a falar pedaços inteiros da Bíblia de cor. Nossa! Não é? Você vai na cadeia, e aí você chega lá e pergunta: qual é o seu nome? Ezequiel. E o seu? Daniel. E o seu? Oséias. Você parece que está no Antigo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Davi, Samuel, Filipe, Pedro, Paulo. Aí você fala: mas viu de onde saiu o seu nome? Ah, meus pais eram crentes. E você? Não, eu fui crente. Depois eu entrei nesse mundo aqui, ó, e agora eu não consigo sair mais. Pois é. Aí, uma grande multidão está acompanhando Jesus. Muita gente. Muita. E dá a impressão aqui que Jesus se incomodou um pouco. Olhou para eles, versículo 2. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai,
sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está falando assim, viu, vocês estão pensando que isso aqui é brincadeira? É? Note, hoje cedo, no curso que nós tivemos e terminou hoje, o pastor Claudinei nos disse que quando ele sai da academia, ele passa na frente de uma igreja. Quarta-feira, 2 quartas-feiras, ele passou na frente da igreja. A primeira, ele passou lá e aí perguntou para um homem que estava lá, e aí, como é que foi? Foi bom. A pregação foi aonde? Foi em Gálatas. Ah, Gálatas. Pregou em Gálatas. E quem são os Gálatas? Não, os Gálatas, essa carta aí é para toda a Galácia. Como que fala? A galáxia. Então, os Gálatas era toda a galáxia. Né? Aí o pastor fez assim, E no outro dia ele passou lá, disse que tinha 2 casais, e ele perguntou lá, o que pregou hoje? Hoje pregou sobre língua estranha. Foi uma bênção. E o que ele ensinou? Isso é em Coríntios, né? Os corintianos, não é corintiano. É na Bíblia ali. Em outras palavras, ninguém sabe nada. Essa é a verdade. E aí, a gente descobre que, além daqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, o Evangelho, a igreja hoje precisa fazer missões dentro da própria igreja. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando denominação, eu estou falando todos os evangélicos do Brasil, eles estão precisando ser evangelizados com o verdadeiro evangelho. Aí, com essas pessoas que desistiram no meio do caminho, você pergunta para ele, por que você não é mais crente? Nós tínhamos uma cliente na imobiliária, e um dia eu conversando com ela, eu falei de Jesus, ela falou assim, não fala mais de Deus para mim não. Mas por que aconteceu? Porque eu já fui crente. E o que aconteceu para você estar desse jeito? Ela me disse assim, que ela morava em um desses yacht club, eu não sei se é de Campinas ou de Americana. E ela estava em casa com o seu netinho, e o pai do netinho vinha vindo de Campinas para cá. E falou, mãe, prepara uma pipoca aí, que eu já estou chegando. E o menino começou a demorar. E ela ficou preocupada, e dali chega a notícia que ele tinha batido atrás de um caminhão e tinha morrido. E ela falou assim para mim, ela me perguntou assim, que Deus é esse que a gente ora todo dia pedindo proteção para os filhos e os filhos morrem? Eu não creio nesse Deus mais, eu não quero mais esse Deus. Ela falou isso para mim. Entende? São as demandas que nós encontramos. Por que você não é mais crente? Porque Deus não curou meu pai. Por que você não é mais crente? Porque eu fui para a igreja e, ao invés da minha vida melhorar, piorou. Eu era muito mais tranquilo no mundo do que na igreja. Eu não quero mais saber de igreja, não. Eu creio em Cristo, creio que Ele existiu, tudo isso aí, mas eu não quero para a minha vida isso aí, não. Muita coisa. Ou seja, eu coloco os meus sonhos, minhas aspirações, e eu não pergunto para Deus se aquilo ali vem dele ou se é um sonho meu. Eu simplesmente quero. Eu quero aquilo ali. E quando Deus não dá, eu, como um filho birrento, eu fico com raiva dele e vou embora de casa. Aí a gente lê o que está escrito aqui, e a gente começa a ver aqui de cara, né? Que Jesus, Ele não quer adesão. Aquela adesão impulsiva, superficial. Ele quer que você entenda o que é que você está fazendo.
para você depois não ter assim uma decepção tremenda mais para frente. O reconhecimento da falência, da justiça própria. Eu quero, eu estou pedindo, e como eu mereço, Ele vai dar. Assim como meu pai me dá o presente de Natal se eu passar de ano, se eu fizer tudo certinho, Deus vai fazer exatamente do jeito que eu quero. E não funciona desse jeito. Não funciona, né? Então, a gente precisa entender que nós devemos nos submeter à vontade de Deus, né? Então vamos entender o que é que Jesus vai falar para nós e vai nos ensinar. Ele olha para aquele povo, né? Grandes multidões o acompanhavam. Ele olha para aquele povo e esse povo, ele não está entendendo quem é Jesus. Ele está atrás do pão que Jesus multiplica. Ele está atrás dos milagres que Jesus faz. Ele está indo atrás de Jesus pelos benefícios que Jesus lhe dá, não pela salvação da sua alma, não pela vergonha dos seus pecados, não por reconhecer que é um miserável pecador, não. Está indo atrás de Jesus, pelo que Jesus pode dar, né? Então tem uma massa atrás de Jesus, e Jesus faz um filtro pastoral, e já desanima os interesseiros, né? Você se arrependeu ou você é um simpatizante, um seguidor temporário? Você sabe quem você é, a dependência que você tem, a fraqueza que você tem, ou você vem vindo aqui junto com essa multidão aqui para ver espetáculo? Porque a hora que eu curar alguém, porque você sabe que tem crente que adoram o espetáculo. É um espetáculo. Eu vou lá porque aquele pregador é de Deus. Ele revela tudo. Ele revela a palavra de Deus? Não, ele revela a sua vida. Eu vou lá porque esse cantor é demais. Eu já vi, para vergonha, uma cantora cantando no púlpito mais alto que esse, uma multidão chorando, não por Jesus. Ai, como é lindo, ai, como canta. Aí Jesus olha para eles e diz assim, viu, vocês mediram o custo de me seguir? É isso? É pregador bonito, pregador que prega bem, é isso? É cantor que canta bonito, é isso? E ele fala, viu, vamos lá. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui, aborrecer tem uma tradução que diz odiar. Mas não é para você achar, odiar seu pai, aborrecer, deixar ele nervoso. Não é isso que está dizendo aqui. Isso aqui é uma palavra do hebraísmo que significa assim, se você não colocar o seu pai, o amor do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, e o amor de si abaixo de Deus, é isso que ele está falando. Você não pode me seguir. Então tem 3 coisas aqui que Jesus vai falar que não pode. Quem faz isso não pode seguir. 3 coisas que ele fala. Ele fala que aquele que não aborrece não pode ser meu discípulo. Aquele que não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. E aquele que não renuncia a tudo que tem, versículo 33, não pode ser meu discípulo. Não é? Então, é Cristo acima de todos, Cristo acima de mim, e Cristo acima dos meus bens e das minhas posses. Fez a conta? Eu fiz. É que eu não tenho nada, e eu vou naquela igreja que fala o seguinte, se eu fizer tudo certinho, Deus vai abrir as portas do dinheiro, e eu vou construir, eu vou ter 2. Meu Deus, não entendeu nada. Ensinaram ele tudo errado. Jesus está prometendo cruz, e o camarada está indo para aumentar as posses. Jesus está prometendo morte,
E ele está buscando vida cheia de benesses e prazeres. Não entendeu. Coisa muito dura. Renunciar ao amor próprio. A psicologia, hoje, se você for no psicólogo, ele vai tentar fazer seu amor próprio subir, né? É o fortalecimento do eu, é o desenvolvimento interno. E Jesus mata a paulada. Se você não abrir mão da sua vida e tomar o instrumento de execução mais dolorosa que existe, abre a mão da sua vida e pega a cruz. Viu? Não é autopromoção, né? Esse é o preço do discipulado. E quem me ouvir depois nessa pregação, e que entrou aqui, entrou no YouTube pensando, hoje eu vou encher meu coração do tudo que Deus vai me dar. Eu vou dizer para você que Deus está te oferecendo uma cruz. É cruz. Deus está te oferecendo a oportunidade de você olhar para dentro de si e se arrepender. E depois do arrependimento, receber a salvação eterna. É isso que Jesus está prometendo. Então, vamos entender aqui do versículo 28 ao 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Isso aqui é o perigo de uma fé incompleta. Então, eu vou fazer perguntas para você. Você tem dimensionado o peso real de servir a Cristo ou apenas começou com projetos espirituais que foram levados pelo entusiasmo? Não é? Quando nós lançamos o alicerce é bom. O alicerce da fé em Cristo, ele é bom. Está falando. Agora você vai construir sobre esse alicerce. Você vai fazer agora em cima desse alicerce uma torre espiritual, não é? Aí fica tudo entusiasmado, porque agora eu tenho poder sobre os demônios, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E começa as coisas não ser do jeito que espera, e aquele entusiasmo vai diminuindo, né? Que tipo de testemunho a nossa sociedade espera quando nós professamos a nossa fé, mas abandonamos a nossa fé nas primeiras exigências? Como? Vamos começar a construir. Então, acabou o dinheiro. Então, acabou o entusiasmo. Acabou o entusiasmo. Eu pensava que ia ser diferente, eu achava que ia ser mais fácil. Essa torre que está dizendo aqui é uma torre agrícola, tá bom? Lá no tempo de Cristo, é uma torre que é feita de pedra. Então faz-se o alicerce e em cima desse alicerce constrói-se uma torre no meio de uma vinha ou no meio de um trigal. Mais ou menos isso aqui. Aqui está de madeira, mas não era de madeira, era de pedra. Mas pode ver que está inacabada também. O que acontece? Nessa torre aí era uma espécie de um sobrado de 3, 4 andares. Embaixo, eles guardavam a uva, o vinho ou o trigo. E na parte de cima morava ou dormia os ceifeiros. A parte de cima. E aí a pessoa planta um trigal, uma vinha, lança o alicerce e não consegue colocar ou fazer o intento. Quem faz isso? Que começa uma casa e não termina? Quem começa uma igreja e não termina? É o nosso caso aí, né? Não fez o cálculo, não?
fazer. A vida do crente, Jesus está colocando aqui, é da mesma maneira. Né? A sua utilidade, então, é para ter segurança contra saqueadores e armazenar a colheita. Então, não se tratava de um capricho do dono da terra, né? Era uma necessidade. Um proprietário que erguia apenas o alicerce e parava por insolvência, por dívida, né? Ele inutilizava a própria vinha e tornava pública a sua incapacidade administrativa. Na minha vida cristã, eu vi muitos dos meus amigos que tocaram comigo, que foram no culto comigo, cantaram comigo, e eles pararam na metade. E estão pelo caminho. E aí, por quê? Eu me amaziei com uma mulher que não era crente, e agora está difícil, hein? Está difícil. E aí, cara, nós tocávamos junto. Pois é, eu fui tocar nos barzinhos, eu fui tocar na festa do peão, e já fiquei por lá. Olha só, trocando as coisas. Era para fazer a torre, o dinheiro era para fazer a torre. Você não fez o cálculo? Pois é. Eu saí fora, não é? Então veja, passando a pessoa ali, fala assim, olha lá, disse que era crente, olha a situação. Eu, graças a Deus, eu nem quis nunca ser crente, porque passei desse jeito. Que vergonha. Não é? Pois é. O alicerce é bom, mas o acabamento está ficando feio. O caso aí, nem acabamento tem, né? As paredes, então, ou melhor, o alicerce sem paredes, eu creio em Cristo, mas não estou disposto a investir a minha vida. Não vai dar. Não vai dar. Quem quiser levantar essas paredes com qualquer material barato, vai cair naquilo que o Dietrich Bonhoeffer, que é um filósofo cristão, disse sobre a graça barata. O que é a graça barata? O que o Bonhoeffer vai chamar de graça barata? Ele vai falar que é aquela graça sem arrependimento, Recebeu, mas não se arrependeu. É isso. Perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina, comunhão sem confissão. Não é uma torre boa de se pôr para defender. Não é. Sabe? Pois é. Ser zombado é algo muito grave. Ser ridicularizado. É o mesmo, aqui, ser ridicularizado, é a mesma palavra que usaram quando Jesus foi zombado e ridicularizado diante dos judeus e dos romanos. É uma humilhação pública vergonhosa. Então, ele está dizendo aqui, vão passar, vão ver que fez o alicerce, não conseguiu seguir, e todos os que virem, zombe dele. Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Olha lá. Disse que era crente, veio pregar para mim, queria converter a família inteira. Esse é o alicerce. E depois não aguentou. Escuta, irmãos, quem busca um evangelho de facilidades, de benesses, não entendeu Jesus. E aí eu volto a dizer que muitas igrejas evangélicas hoje, que se dizem evangélicas, estão precisando de um missionário que saiba pregar o evangelho verdadeiro para eles. Porque é uma multidão de incautos, cego guiando cego. Porque ao invés de negar o seu eu
Eles estão indo lá para que o seu eu seja alisado, seja agradado, não é? Então, qual o indivíduo que quer a promessa do reino, entrar no reino santo, abençoado, sem o custo da consagração? Mas, o discipulado não se resume em medir a capacidade de construir nossa capacidade moral de seguir a Cristo. Ele exige, acima de tudo, um reconhecimento pessoal, lúcido, de que somos incapazes de vencer a batalha espiritual pelas nossas próprias forças. E aí vem a segunda parte. Então, não é só a capacidade moral, o estofo moral, a força moral, não consegui. Mas tem uma outra coisa agora. Tem agora também a parte da guerra espiritual. Versículos 31 e 32. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Que rei é esse? Que tem muito mais força. Que reino é esse? Que tem muito mais força. Então vamos lá. A pergunta: nós temos buscado a verdadeira paz com o Criador por meio de uma rendição incondicional? Ou já reconhecemos nossa total falência moral perante a santidade de Deus? No contexto, então, da época, né? Existem as cidades vassalas do Império Romano, e essas cidades se revoltavam contra o Império e montavam o seu exército. E quando o Império Romano vinha, está no contexto, vinha com 100.000 homens. Quantos homens você tem? 20.000. Vai ser um massacre. A Bíblia fala aqui de 21.000 homens contra 10.000 homens. Então, 10.000 homens é 2 para 1. Vale a pena eu matar meu exército inteiro? Vale a pena depois eu perder a guerra e ter que ficar vassalo dele, pagando impostos maiores do que já pago, e ainda perder a vida? Vale a pena? Não é melhor eu me render? E olha, que esse exército maior aqui não é Roma que ele está falando, é Deus. É reconhecermos que nós somos fracos. O rei invasor com o exército irresistível é a figura do Deus Altíssimo. Apresentar diante de Deus, apoiado numa frágil armadura de moralidade humana, méritos religiosos, boas obras, é entrar numa batalha furada. Então, nós somos 10.000 contra o exército de Deus, né, de 20.000. Então, somos nós contra Deus. Aí eu falo assim: eu não peco. Peca sim. Eu não bebo, não fumo, não jogo. Ah, é? Mas você pensa mal, não pensa? Você tem raiva, não tem? Você mente. Mente ou não mente? Claro que mente. Bom, então, você já perdeu, não é que... O que você tem que fazer, então? Chegar diante desse exército maior, ir lá ao comandante, aqui ele está falando que manda, né, pessoas para lá. Então, aqui, estando ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos entender isso aqui. Eu reconheço que sou fraco. Eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço. Nós estávamos no início do culto, quando nós lemos a pergunta. E a pergunta ali
está falando do Jardim do Éden. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus, Ele não fez o mal. Não fez. Deus só fez o bem, o bom. Mas Deus, por causa da liberdade, Ele fez a possibilidade do mal. Se Ele faz o jardim perfeito sem possibilidade de pecado, sem nenhuma possibilidade de pecado, todo o homem, toda a raça humana ia servir Ele porque não tinha a mínima chance de pecar. Mas Deus não fez isso. Deus falou, eu vou dar liberdade para esse homem. No caso aí, o livre-arbítrio. Adão e Eva é um casal com livre-arbítrio. Eles podiam escolher pecar ou não pecar. Eles. Quando pecaram, o pecado veio ao mundo, e nós nascemos desse pecado, nós não temos mais condições de não pecar. Então, esse livre-arbítrio de escolher pecar e não pecar, nós não temos. Mas nós temos a capacidade de entregar na mão de Deus a nossa vida. Nós temos a obrigação de ter uma amizade com Deus, nós podemos fazer isso. Nós podemos nos sujeitar a Ele. O nosso eu precisa ser abafado. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Acabou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não pertence mais ao seu eu. Quem senta no trono do teu coração não é mais o teu eu, não é mais você. Se você vai seguir a Cristo, o teu eu vai sair do trono do teu coração e quem vai sentar ali vai ser Jesus. E você vai viver, comer, beber, dormir, tomar banho, trabalhar, dirigir para Jesus. Ah, mas eu fui domingo na igreja e aí eu cumpri minha obrigação. Não, aqui é um local de culto, mas o seu culto é 24 horas por dia. E o seu estofo moral não suporta algumas tentações. Não suporta. E é aqui que Jesus está falando, se entrega. Abre mão. Não vai pelas suas forças. E a gente gosta, a gente inclusive deixa bem bonito as coisas, né? Nós usamos terno, nós cortamos o cabelo bem bonito, né? Tem outras que faz outros apetrechos para poder ir na igreja. Nós temos todo um ritual, não é? Tudo bem, pode ter, não tem problema. Mas não confia nisso, não. Confia nisso. Ah, mas eu tomo a Santa Ceia. Sim. Mas você já se rendeu? Não é? Qual é a nossa condição diante do exército que vem? Eu vou confiar na minha armadura frágil? Minha armadura própria de moralidade, de méritos religiosos, de boas obras? Eu vou entrar numa batalha perdida. É isso que Jesus está falando. Não tem como ganhar de Deus. Ou você se entrega. É isso. Então, a paz com Deus não decorre de algo negociado. Senhor, eu dou o privilégio para o Senhor, né? Eu mando lá, igual eu disse aqui, os embaixadores fazem, olha o seguinte, Deus, nós vamos entrar numa guerra, o Senhor é mais forte, então vamos fazer o seguinte, nós vamos negociar aqui. A gente fica seus servos, mas nós queremos aqui algumas benesses. Nós vamos receber isso. Jesus está falando assim, viu? É rendição incondicional. É tudo, inclusive as suas posses. Tudo. Depor as armas da rebelião é a única resposta inteligente para não perder essa guerra. E outra coisa, não existe neutralidade diante de Jesus, tá bom? Quem não marcha debaixo da bandeira de Cristo está em estado de rebelião contra Deus. E postergar
essa decisão, essa rendição, né, é subestimar o juízo final. Nós começamos o culto meio nacionalista, não é? Cantamos um hino, inclusive. Porque tem gente, meus irmãos, que eles pensam que se fizer o bem ou o mal, quando morrer, acabou. Não vai ter julgamento. Então, se eu fizer o bem, ótimo. Se eu fizer o mal também, porque quando morrer, acabou. Então eu vivo uma vida tentando acabar com todos os que estão ao meu redor pelo poder, pela força da minha caneta. Pois é, mas Deus um dia vai julgar. E nós lemos a promessa da graça. Meus irmãos, não vos vingueis de si mesmos. Minha é a vingança de Deus, é a recompensa no dia que resvalar o teu pé. Então, todas aquelas pessoas que não estão debaixo da bandeira, que não se rendeu e passou por exército de Deus, está hostil contra ele. Porque a rendição é incondicional. Então, veja só. Se a fé, ou se a torre nos ensina que a fé exige compromisso perseverante, e a guerra nos mostra a rendição a Deus, e essa rendição é urgente, a conclusão de Jesus, então, amarra as duas verdades em uma única atitude prática e inegociável. Inegociável. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, veja aí, existe alguma reserva pessoal dentro de nós que nós ainda não colocamos aos pés de Cristo? Será que nós, em algum momento, não nos recusamos a obedecer às ordens de Cristo por um prazer pessoal? Por um amor a mim, ou a outro, ou alguma coisa? E eu não estou disposto a entregar isso debaixo da autoridade definitiva de Deus? Então, vamos lá. É inegociável a rendição. Então, essas duas metáforas que nós acabamos de ver, tanto a da torre quanto a do exército, né? Ela vai nos jogar dentro de uma renúncia. O que era figura de linguagem agora, né, é imperativo agora na vida ou nos ouvidos do ouvinte. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, veja bem, Jesus está desapropriando tudo que não é dele dentro do nosso coração. Tudo. E ele está aqui fazendo uma análise, né, ou pedindo para nós analisarmos quais são as nossas intenções no reino de Deus. Quais são essas intenções? Eu sou crente por quê? Por que eu sou crente? Veja, Jesus não está pregando a miséria. Não. Quando aquele jovem chega diante dele e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos. E ele, cheio de justiça própria, porque a resposta que Jesus queria ouvir desse jovem rico era isso: Senhor, eu não consigo. É impossível cumprir os mandamentos. Era isso que se esperava. Mas esse jovem, ele está como essa multidão que está seguindo Jesus, e Jesus agora está testando eles. Viu? Não adianta vocês virem, é para pegar a cruz, né? Pois é. Aí Jesus então fala para o jovem: você já faz? Que jovem bom. Vamos tocar na ferida. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e me segue. Mas o coração desse rapaz estava no dinheiro. Ele era admirador de Jesus, ele achava que seguir Jesus era bom. Ele gostava de Jesus. Ele lia a Bíblia, se fosse os dias de hoje.
Ele ia no culto. Ele fazia tudo que o pastor mandava, e o pastor dele era cheio de exigência, não rapa a perna. E ele, no caso aí, ele não, né? As irmãs faziam, né? E aí vai. E aí chega diante de Jesus, Jesus fala assim, tá bom, então. Isso, só que isso não é lei. Você não consegue. Lei está dentro da tua alma. Se despoja. Confessa que você não tem condições sozinho de ter uma vida santa. É claro que se ele tivesse respondido a primeira pergunta corretamente, Senhor, é impossível cumprir totalmente a lei. Jesus ia falar assim, respondeste bem. Vem e me segue. Com as riquezas também, não tem problema. Porque quando é dessa maneira, até as riquezas entrou no meio. Mas não, tinha uma reserva. Então é isso. Quando Jesus está falando, ele não está pregando a miséria como uma virtude. Ele está destronando um ídolo que está no coração. Na mentalidade do reino, nós deixamos de ser proprietários independentes das nossas coisas para nos tornar mordomos e administradores daquilo que pertence exclusivamente a Deus. Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os homens e tudo que nele habita. Agora, olha, em 1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos dispenseiros de Deus. Então, deixa eu perguntar para você. A sua casa está paga e está no seu nome. Essa casa é tua? De Deus. O seu carro está no teu nome e está pago. Esse carro é teu? De quem é? De Deus. Você é apaixonado pelo seu filho. Você morre pelo teu filho. Esse filho é teu? De quem ele é? É de Deus. Seu marido, você tem ele como ídolo. De quem ele é? De Deus. E nós somos o que então? Administradores das coisas de Deus. Dispenseiros das coisas de Deus. Então, quando eu uso a minha casa, minha inteligência, minha disposição, meu veículo, na obra de Deus, o que eu estou fazendo? Nada mais que a minha obrigação. Porque é tudo dele. Esse óculos que você usa é de Deus. Agora Deus está querendo também que você entenda que, além de tudo isso, seu coração, a sua alma, a sua vida seja entregue a Ele. Para a gente não se desesperar. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Aonde reside o coração, a riqueza do homem, ali também está seu coração. A recusa de renunciar às posses revela que a alma ainda confia nos recursos terrenos, como fonte última de segurança e identidade, e anula a fé real em Deus. Eu sigo um rapaz na internet chamado Lito Souza, Aviões e Músicas. Alguém conhece ele? Boa. Infelizmente, esse homem se acometeu de um câncer, e aí ele foi fazer exames, e para tristeza nossa, de quem gosta dele, porque é muito bom o que ele ensina você a não ter medo de voar de avião, né? Ele agora está com uma doença degenerativa no cérebro. E aí, a esposa dele gravou um vídeo falando tudo que foi feito. E ela disse, nós fizemos todos os exames no Hospital Albert Einstein. Se não for o Einstein, é o outro. Como que é? Sírio-libanês. Não sei qual dos dois. Porque qualquer um dos dois é muito bom e é muito caro. E apesar
de todo o dinheiro e de toda a tecnologia, foi decretada a morte do Lito, infelizmente. Quando Jesus está falando aqui para entregar tudo, inclusive as posses, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo para você vender tudo e dar para os pobres. Ele está falando que tudo que você tem não pode ser a base da sua segurança. Porque tem coisas que não vai ser alcançada pelo dinheiro. Quando nós entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de toda a nossa vida, né? Então, qualquer tentativa de misturar um pouquinho de moral, de boas obras com Deus, não vai dar certo, né? Então, diante de exigências tão claras e profundas, resta a cada um de nós examinar o coração e responder com honestidade ao chamado que o Senhor nos faz hoje. Então, vou fazer algumas perguntas para nós concluirmos. Em que ponto da caminhada nós estamos? Nós estamos construindo com valores espirituais para concluir a obra que nós começamos em cima do alicerce, ou nós estamos vivendo de fachada religiosa vazia? Nós estamos abertos para receber tudo o que Deus tem para nos dar? Benesses e provações? Ou na hora da provação a gente simplesmente vai embora e para a torre? Então, a lição aqui é: para de lutar contra a vontade soberana de Deus. Para. Renda os seus argumentos, os seus orgulhos, os seus ídolos do coração, a sua independência à autoridade de Deus. Se Deus é soberano e Ele exige de nós que entreguemos tudo, a gente entrega tudo, né? Nós entregamos as nossas finanças, nossos projetos, nossas vontades, nossas paixões, entregamos para Ele e fala: Senhor, eu aguardo, eu espero. E aí termina dizendo assim: o sal é certamente bom, o sal é bom. Ele conserva a alimentação, né? Ele dá sabor para a comida, ele dá sede, que a gente precisa dele. Mas se ele perdeu o gosto, como restaurar-lhe o sabor? É uma pergunta que ele faz. Como é que, depois que o sal perde o gosto, como é que você faz? Aí ele responde: nem presta para a terra, para ser adubo, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. E aí Jesus termina: quem tem ouvidos, ouça, para ouvir, ouça. Ou seja, quem conseguir discernir isso que eu falei, siga o que eu falei. Não se entra para construir uma torre sem fazer o cálculo. Ou você entrega tudo, rende-se a Ele, sua família, seus bens e você próprio, ou você não pode ser meu discípulo. E aí eu volto para o começo da pregação. Quantas e quantas igrejas dito evangélicas hoje pregam essa palavra que eu estou pregando para vocês? Quantas? Na verdade, Jesus tinha uma multidão atrás dele. E se fosse hoje, ele não ia fazer essa pregação dura. Ele ia falar assim: não tem problema, vem para a igreja, há lugar para todo mundo. Vamos encher uma igreja de gente vazia. Vamos encher esses bancos de gente que não sabe o que está fazendo. Não tem problema que as pessoas olham em você e não vê um crente. Não tem problema que daqui a 3 meses você simplesmente abandona, mas curte o momento. Vem ver os pregadores profissionais que eu vou trazer.
para sentar na frente é mais caro. Bem. E aí pergunta para eles: quem são os Gálatas? São as galáxias. Pelo amor de Deus, né? Tem misericórdia. Mas nós não somos assim, né, meus irmãos? Nós não somos assim. Mas se por acaso tem uma reservinha ainda no seu coração que é sua, se ainda no seu coração tem algumas coisas que você não entregou nas mãos de Deus, é hoje. Entrega a Ele. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém?